No episódio de hoje, no episódio Personas do Suinocast, estamos recebendo Mário Facin. Mário, muito obrigado pela presença aqui conosco. Obrigado pelo convite, né? É sempre uma satisfação poder conversar com os amigos. Mário, inclusive já é até o segundo episódio aqui conosco, eu estava verificando aí nos nossos arquivos e o Márcio Gonçalves gravou um episódio contigo em 2013, então, olha aí, 8 anos depois estamos aqui de novo no Suinocast. Legal. Sim, mas sempre um prazer voltar aí com vocês. Claro. Vocês Mário, também já tem uma história aí para contar, né? Certamente. Sabe que nossa, mas cada um tem a sua história. Eu acho que isso que é legal. Claro, sabe que a gente conversou aí com o Nelson Moraes, com o Flaurim Milhavaca, Luciano Roppa, e são histórias assim que transitam no técnico, transitam no empreendedorismo, mas transitam junto sempre na inspiração, né? Porque hoje a gente vê cada vez mais as pessoas desistindo de sonhos, pouca ambição, e às vezes ver que tu seguindo um caminho com essas premissas, é possível na suinocultura conquistar espaço, né, Mário? Sim. Mário, a principal pergunta aqui do nosso episódio é conhecer a tua trajetória, né? Mas antes eu vou te fazer uma pergunta que me fazem muito. Me perguntam assim, Jamil, tu é parente do Mário Facin? Não, eu acho que sim, né? Eu sempre até falei para você, porque realmente acho que as raízes lá da Itália, né, devem ser as mesmas. Nós viemos da mesma região, tudo é igual. Os teus pais moraram em Nova Prata, os meus pais também moraram lá, então eu acho que só faltou registrar isso na história, né? Mas o nome é exatamente igual, porque tem Facin com 2C, tem Facin com 1C, tem Fatini e tem Facin com CH. E a gente sabe que os cartões antigamente eram uma confusão, né? Então, o cara chegava lá, registrava de um jeito, outro de outro, mas pela localização da família de vocês e a origem, né, da região da Itália também, né, eu acho que sim, que deve ter alguma coisa do passado que nos une aí. Certamente. Eu ficaria feliz se a gente tivesse essa relação, né? Eu também. Que eu conheço de você, então isso é legal. Excelente, Mário. E com certeza, e se a gente também a gente acha que é parente, né, Mário? A gente tem uma conexão muito em comum, que é a suinocultura, e já tive também o prazer de ficar um tempo com vocês e aprender muito contigo. Sim, beleza. Vamos lá. Mário, me conta uma coisa. Se tu pudesse ir contando a tua trajetória, desde a primeira vez que tu viu um suíno até tu fundar a tua própria empresa na suinocultura. Cara, daí eu tenho que voltar aos tempos de criança, né? Porque, vamos dizer assim, toda a raiz europeia, né, trouxe com ela algumas práticas, né, da vaquinha para tirar o leite, do porco para produzir a banha, né, e a carne, porque na época nem açougues não existiam, né? Nas vilas pequenas onde a gente nasceu, né, eu lembro tinha um açougue que abatia uma cabeça de gado para toda a comunidade na sexta-feira, no sábado de manhã. E aí, no sábado à tarde, formava fila, né, para comprar para o final de semana. Então, a tua proteína era no final de semana ou carne bovina ou frango, né, que você tinha as galinhas lá que criavam no terreno, e o suíno, que era o provedor de gordura, porque à época não existia, né, gordura vegetal. Depois que essa traiçoeira vegetal veio a competir conosco, né? Então, desde aquela época a gente tinha essa relação, e depois a minha família evoluiu e construiu o que se chamava na época de um chiqueirão, né? Então, onde você tinha lá 9, 10 criadeiras, era uma grande unidade, né? Nascia 6, 7 leitões por porca, e uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, se vendia um caminhão de suínos. Nossa, era uma festa, e aonde entrava recurso.
Então, a gente sempre andou um pouco do lado, né? Aí eu fui fazer colégio agrícola. No colégio agrícola também tinha produção de suínos, gado, também avicultura. E na época eu transitei entre aves e suínos, né? Fazia as duas coisas. A gente fazia projetos, tinha uma cooperativa que financiava, você era desafiado a montar um projeto e tinha uma comissão que avaliava quais dos projetos dos alunos que iam ser financiados. Aí tinha um professor e mais alguns estudantes do terceiro ano, e aí faziam avaliação. Aí, se você era aprovado no teu projeto, eles financiavam o andamento do projeto, o custeio do projeto, e ao final a cooperativa vendia, você recebia 50% do resultado, 25% ficava para a cooperativa e 25% para o colégio. Foi onde eu ganhei meus primeiros dinheiros com suíno e com... Legal. E o frango a gente fazia desde o desenho da instalação, construía os comedouros, nós tínhamos uma oficina, era muito legal, chamava Escola Fazenda, né? Você trabalhava, era o dia todo ocupado, né? Ou com aula ou com trabalhos manuais. Então, aí também a gente teve... Quando eu fui para a faculdade, não sei por que razão, mas o único que falava de suínos era eu. Na época, ninguém falava de suínos. Então, eu já comentei isso outras vezes, né? Quando o professor falava e queria chamar atenção, ele sempre dizia: e aí, Mário, concorda com isso? Porque eu era o único que falava disso, né? Todo mundo falava de boi, frango também muito pouco, e de pequenos animais, né? Ovelha e assim, mas suíno, coisa rara, era eu. Então, foi uma coisa meio que, vamos dizer assim, veio de dentro, né? Um pouco da família e coisa, e que bom que eu acertei nisso, né? Eu consegui construir minha vida em cima da suinocultura. Acertou em cheio, Mário, acertou em cheio. Tu nasceu em Santa Catarina, certo? Sim, na nossa família são 12, como eram as famílias da época, né? 12 irmãos, 7 gaúchos, e eu falo que eu tive a sorte de ser o último dos 12 e nascer em Santa Catarina. Brincadeira com os gaúchos aí. Não, a família teve 12 filhos, 7 gaúchos e 5 catarinenses. E aí, uma história assim de desbravamento do Brasil, porque meu pai saiu do Rio Grande, no ano de, acho que foi 47, se não me engano, veio para Santa Catarina, e eu tenho irmãos no Paraná, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, e tenho sobrinhos em Rondônia, no Pará e no Paraguai. Para você ver, é a história assim, da subida da gauchada dominando, né, o centro-oeste, agora até no nordeste também, mas acompanha um pouco a história do Brasil, né? Então pode ser que eu encontre algum parente meu facinho por aí em vários outros lugares, não só em Videira, né, Mário? Com certeza, porque as famílias na época tinham vamos dizer assim, a fertilidade era muito alta, né? Eu brincava com a minha mãe, né? Porque eu fui o 12º, mas eu tenho 88 sobrinhos, sabe? Então, você imagina, depois, daí já os sobrinhos de segunda, terceira, quarta geração, que eu, mas assim, não conheço todos, né? Mas estão espalhados. Que eu falo, tem gente até no Pará. Sim. No Natal não dá para dar presente para todos, Mário. Não dá, não. Tem que vender muito porco, né? Mas Mário, me conta, então tu fez veterinária, certo? E daí depois da veterinária tu entrou na Perdigão, certo? Ou não? Na verdade, a gente, quando estava no início do último ano, porque eu fui fazer a faculdade veterinária em Curitiba, na Federal, sempre estudei em escola pública, então, e as minhas escolas públicas eu considero como boas, né, na época. Fui para Curitiba, morei na Casa do Estudante, que era também muito boa.
né? Você tinha lá 450 universitários do Brasil inteiro e de todas as diferentes faculdades. Então, uma experiência muito boa também nesse sentido. E a gente tinha um sítio, a faculdade, a casa dos estudantes tinha um sítio onde nós produzimos frangos, suínos, todas as hortaliças, e aí, claro, quem era da veterinária, você tinha que para poder morar na casa do estudante, você apresentava o teu imposto de renda do teu pai, então, estudantes necessitados, vamos chamar assim, e tinha que trabalhar 2.000 horas para se efetivar no primeiro ano. Então, tinha trabalhar na cozinha, trabalhar no refeitório, trabalhar no bar, nós tínhamos um bazar, trabalhava no bazar, e tínhamos uma fazenda e um sítio. Aí, no sábado, que não tinha aula, nós lá, todo mundo para o sítio, né? Lá para bater o suíno, para bater o frango, para fazer a coleta das hortaliças, né? E também continuei. E aí, no início do último ano, um amigo meu me convidou, porque à época o governo estava dando, ver como é que são as coisas, né? Concedendo áreas de terra para quem quisesse explorar na época nós tínhamos eleito o Acre. Então eu e esse meu amigo, a gente se candidatou junto ao INCRA para receber áreas do Acre. E estava tudo meio que ajustado. Dois loucos, né? Para fazer as coisas, mas para você ver como é que era a nossa cabeça, né? De querer vencer na vida. Esse que era o negócio. Que eu sempre falo, a necessidade te leva a isso, né? Às vezes não é sonho, mas você é empurrado pela necessidade. Eu acho que isso foi a mola precursora, no caso. A gente ia para lá e um dia uma pessoa, um veterinário da Perdigão, da antiga Perdigão, foi na escola para buscar veterinários para trabalhar em videira. E aí, todo mundo, na verdade, a grande maioria foi trabalhar no setor público. Tinha a Caresc, tinha no Paraná, chamava a Carpa, e aí todo mundo foi lá prestar serviço. Eu falei, eu e o meu amigo, nós falamos, não vamos. Até porque a gente, no terceiro ano nós começamos a trabalhar, eu com ele e tal, e a gente conseguiu comprar um carro, tudo lá, né? Dava aula, dava inspetor de Mobral. Você imagina o que é isso? À noite sair para fazer inspeção, para ver se as pessoas estavam frequentando, e pela frequência, as escolas recebiam uma verba do governo para manter o Mobral aberto. Então, a gente fez isso também, né? E aí ele me convidou, foi lá, esse veterinário da Perdigão, para quem quisesse, tinha uma vaga na Perdigão para trabalhar. Eu me candidatei e fui contratado. Aí eu, para o meu amigo, falei, cara, agora acho que eu vou recuar um pouco, até porque eu já estava namorando a minha atual mulher. E aí, meu Deus do céu, eu não queria ir para o Acre. Então, somou um pouco das coisas. E eu vim trabalhar em videira com a Perdigão, num projeto que eles estavam iniciando para organizar um pouco mais a suinicultura. Em 75 tinha muito pouca coisa. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei, eu acho que tinha menos de 500 matrizes em produtores integrados, não era nada, né? E a Perdigão também tinha 2 granjas, eu acho que dava assim 100 e poucas matrizes, mas nem sabiam quantas matrizes tinha, você vê a desorganização que era. Então vim e trabalhei 21 anos como funcionário, mais 4 como consultor. E tive a felicidade de passar em todas as áreas, né? E desde assistência técnica no campo, dentro da integração, depois as granjas próprias da companhia, e aí participar do projeto da construção da Granja São Roque, que você esteve lá estagiando, né, fazendo trabalhos. E foi a minha maior escola, porque o tamanho da granja à época era uma coisa assim estrondosa, né? Era uma coisa muito grande. Então você vivia o que um profissional, vamos dizer assim, a nível de campo levava 10 anos para ver, lá se via em 10 dias as coisas acontecerem, né? E a gente participou desde
da locação da granja. Por exemplo, a locação da granja fui eu que fiz. Pra você ter uma ideia, no olho. Você imagina locar aquela granja no olho, tinha as capoeira, que a gente chamava, né, mato baixo. Aí abria uma picada aqui, locava, não dava. Temos que mexer. Não tinha aparelho para fazer, que nem hoje é super simples, né? Vai lá, faz. Então, a gente, com isso, pelas dificuldades, acabou aprendendo uma série de coisas, né? Eu comecei a desenhar instalações, eu comecei a desenhar equipamentos, os equipamentos da Granja São Roque, fui eu que desenhei todos eles, que a época era, o grande momento da época era levar as fêmeas para o confinamento. E quando eu comecei a trabalhar, era tudo solto. A gente, no campo, tinha um lugar para, a gente chamava de G1, G2 e os machos, só para você ter uma ideia como é que era. Então, no local se tinha fêmeas até 6, 7 semanas de cobertura, você mexia para outra, tinha um piquete, onde os animais saíam para fazer exercício, e o macho ficava em outro lugar. Então, não se usava a proximidade de macho para si, essas coisas todas, cara. Quando cheguei, exatamente isso daí. E foi uma das, vamos dizer assim, das mudanças radicais, porque isso já era orientado por profissionais, só que à época era um outro grupo de profissionais que orientavam, que não eram veterinários. E não vou falar para não constrangir nada da coisa, mas eles não conheciam fisiologia como nós conhecemos, né? Conheciam de construções, mas o animal não vive de construção, você precisa... E aí a gente fez um desenho diferente, até houve um embate meio técnico entre esses dois grupos. Eu defendendo que tinha que juntar tudo, porque era lógico. Primeiro, mão de obra, de ficar transferindo. Mas imagina você pegar uma fêmea em cio e levar no macho. Você tinha que carregar no colo, e as fêmeas enormes. Então, essa dificuldade, o dia que chovia, você tinha que levar na chuva, porque as instalações eram distantes uma da outra. Aí, devagarinho, fomos convencendo, explicando por que nós juntamos, por causa do hormônio, para facilitar das pessoas, isso aqui. Então, por isso que eu falo, a gente teve a oportunidade de acompanhar todas essas evoluções. Então, saí do campo, passei pelas granjas próprias, voltei para organizar toda a parte de sistema integrado, aí avançamos para o oeste catarinense, para o norte e nordeste do Rio Grande do Sul, que a gente incorporou com a compra de 2 frigoríficos, o Pancel e depois lá em Marau, no Rio Grande do Sul. E depois eu fui para a indústria, que também foi uma grande escola, né? Fiquei 5 anos na indústria. Uma indústria que abatia, na época, 2.700 suínos e 175 mil frangos. Era um complexo. E tinha mais uma unidade que fazia processamento com empanados, hambúrguer e defumados, que é em Salto Veloso. Foi uma experiência fantástica, porque eram mais de 3.000 funcionários, e à época até a empresa estava com algumas dificuldades, e você, uma dos aprendizados, né, veio uma consultoria e disse, jogou que nós tínhamos que reduzir 20% dos funcionários. E você acredita que foi feito? 20% dos funcionários. Eu tinha 3.650, eu fiquei com 2.900 e poucos funcionários. E aumentamos a produção. Mas, se na época todas vamos dizer assim, as pragas pegassem, eu já tinha errado, porque você era obrigado. O que a gente defendia? Que se nós ficássemos com 3.600, os 3.600 iam perder emprego. A companhia não ia suportar. Então, a gente estava tirando 600, 700 funcionários para salvar 2.900. E com essa coisa que fomos fazendo, né? Convencedor, um outro, fazendo os arranjos, e toda semana a gente tinha que ir lá entregar os resultados para a diretoria e para a empresa de consultoria que tinha sido contratada. Depois eles pegaram a linha dele, o dinheiro e foram embora, né? Eles chamavam, mas foi um grande aprendizado. Eu consegui, vamos dizer assim, enxergar as coisas de outra forma. E me serviram para a minha caminhada depois, né? Que depois
eu participei daí do projeto lá de Goiás, também foi um grande aprendizado, porque a gente só conhecia o Sul com a sua cultura, as suas pessoas, a sua topografia, o seu tamanho de propriedade, coisas assim. Também foi uma grande escola. E depois a construção da empresa, né? Que daí você não podia só ser técnico, você tinha que ser administrador, você tinha que ser financeiro, tinha que ser contador, você tinha que ser tributarista, né? Você tinha que ser um pouco de tudo. Então, por isso que eu falo que qual é a raiz disso tudo? A raiz disso tudo se chama necessidade de você melhorar de vida, né? Quem passou dificuldade sabe o quão difícil é estar lá do outro lado. E eu falo isso sempre para as pessoas, né? E eu acho que isso é a maior mola motivadora e também porque a época, onde assim, as dificuldades não eram impostas, né? O país não tinha as condições. A gente vivia, nossos pais nos deram aquilo que eles podiam dar e deram muito mais do que eles receberam dos pais deles. Sempre falo, e eu tenho, e nós deixamos mais para os nossos filhos, assim vai, né? Por isso que a humanidade evolui, né? Nós estamos falando à distância. Se a gente falasse isso no passado, seria... O cara é doido, né? Então... Exato. E Mário, me conta assim, quando tu, vamos dizer que no dia que tu decidiu, quando tu abriu esse sonho de abrir tua própria empresa, como que a tua família recebeu isso, ou se tu já vinha discutindo isso? Sim. Não, é que, na verdade, começou lá dentro da minha família. Nós somos em 12, eu sempre falo que o único que tem a carteira assinada de carteira de trabalho sou eu. Meus 11 irmãos anteriores, todos desenvolveram alguma coisa própria. Mas eu fui o único que tive a sorte de fazer faculdade. Então, isso me abriu um pouco os horizontes e tal, mas eu trouxe lá da raiz da minha família a conversa da empresa, do negócio e coisa, porque as reuniões eram feitas lá em casa e os que trabalhavam faziam a roda, o pai e os meus irmãos, e um falava, o outro falava como é que é isso, como é que foi aquilo e tal, e nós pequenos, nós podíamos ficar, mas desde que ficássemos quietos. Essa é a regra do jogo. Vocês ficam ali, vocês têm que ficar quietos, né? E criança normalmente fica querendo se mexer e coisa, às vezes a gente levava um puxão de orelha, voltava para coisa. E aí a gente começou e aquilo fica dentro de você. Então, eu comecei a trabalhar em 75, mas no dia 7/7 de 77, por isso que eu gravo bem, eu fiz a minha primeira empresa. O que eu fazia? Comedouros para suíno e grades. Como é que eu montei isso? Eu fiz um desenho de comedouro e de uma instalação e vendi isso para um produtor. E ele era muito meu amigo, ele falou, Mário, eu vou te ajudar, pode fazer isso daí. Digo, mas eu não tenho ainda comedouro, eu preciso comprar tudo, os equipamentos, a coisa, mas você faz isso, faço, pode comprar, eu banco. Aí eu fui comprar uma dobradeira, uma cortadeira, comprei chapa, isso, fiz os comedouros, fiz a empresa, fiz os comedouros, fiz as grades, e aí eu comecei na minha primeira empresa. Foi indo bem, um dia o meu chefe chamou, falou, cara, ou aqui ou lá. Só que eu não estava preparado ainda para sair, né? Eu tinha essa consciência. E eu já era casado daí, já tinha casado. Eu falei, não, eu vou continuar aqui. Ele falou, não, eu compro todos os teus equipamentos e coisa. Eu falei, ótimo, então compra. Aí, com isso dali, com o que ele fez, eu fiz minha casinha, né, comprei meu carrinho e coisa. Não passou acho que passou aí uns 4, 5 anos, eu abri outra empresa, também de equipamentos. Daí eu fazia box de gestação, fazia silos, eu fazia cela parideira, fazia comedores e tudo, e coloquei um irmão meu para gerenciar. Passou um tempo e tal, a coisa começou a subir, o chefe chamou de novo, falou, olha, já conversamos uma vez, não dá? Eu falei, não, tudo bem, então, o que você quer que eu fique aqui? Ele falou, não, nós queremos que você fique aqui. Eu também quero, né? Mas para mim complementar todas as minhas coisas, eu tive que fazer isso.
Então, já negociei alguma melhora. Ele falou, não, então, de novo, compro todos os teus negócios, né? E você continua aqui. Eu falei, ótimo, sem problema. Ele me comprou, aí eu liguei para o meu irmão, eu falei, tem um dinheiro aí, se você arrumar um negócio. Ele falou, não, tem um negócio de uma fazenda, em Camapuã, Mato Grosso do Sul. Até quando falou, porque tem no Rio Grande também, Camaquã ou Camapuã, uma coisa assim. Camaquã. Camaquã, é. Eu falei, não, então você me vende uma parte, que eu não conseguia, porque era uma fazenda grande, fazenda da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Eles eram latifundiários. Compramos a fazenda, daí eu precisei mais dinheiro, eu vendi minha casa, vendi meu carro, vendi o telefone, que na época o telefone tinha valor, e mandei o dinheiro para ele, e eu comprei 10% da fazenda. 14 meses, isso na época deu, juntando tudo, foi 5 mil, agora, na época era cruzeiros, não era nem cruzeiro, daí teve toda uma mudança de moeda. Bom, eu mandei, fiquei sem carro, sem casa. Mandei para ele comprar a fazenda. Quem assinou a escritura da fazenda foi Dom Ivo Rothschild, que era um antigo dono da CNBB. 14 meses depois, apareceu uma pessoa que queria comprar. O dono da Servopa de Curitiba, de uma revenda de carro, que o filho ia formar agrônomo e queria começar a trabalhar em lavouras, e ele queria comprar a fazenda para o filho. Não, mas a gente vende. Meu irmão, vendemos. De 5 eu vendi a minha parte por 130 mil, de 5 mil. Aí eu construí uma granja aqui, 240 matrizes. Foi. Depois eu vendi a granja, e daí apareceu uma outra granja maior, de uma multiplicadora. Vou contar tudo já para nós chegar um pouco mais na frente. E eu comprei em dólar, cara, porque não aceitava em real, porque o real naquela época, aliás, era cruzados, porque o real veio depois. Desvalorizava muito, eu falei em dólar, não. Mas você me dá prazo, me deu 5 anos para pagar. Eu falei, não, eu compro. Aí fui conversar com um irmão meu, que a gente sempre fazia umas coisas juntos, e ele falou, você é louco, cara? Ele disse, não, eu não vou ficar contigo. Eu falei, não, bom negócio. Ele falou, não, você é louco. E aí acabamos comprando a granja, né? E foi onde começou a construção da Master. Assim mesmo eu fiquei mais 2 anos na Perdigão, e depois mais 4 como consultor em Goiás, então que aí fechou 25. Mas o desafio, sempre na minha cabeça, eu queria ter o meu negócio. Me incomodava eu ser o único filho que não tinha um negócio próprio, sabe? Então, que eu falo, acho que isso nasce lá da convivência e coisa, e vontade de desafios, né? Porque na Perdigão eu tinha galgado, mas assim, quase que todos os cargos, né? Eu era diretor industrial. Falei, pô, aqui não tem muita coisa a mais para cima. Poderia, né? Mas muita coisa. Falei, vou ter um desafio próprio. E aí eu já tinha, vamos dizer assim, eu achava que naquele momento ou eu derivava para fazer minhas coisas, ou eu me aposentava, né, como profissional da empresa. Porque eu tinha 42 anos. Então é a hora que você tem que decidir se você vai para a esquerda ou vai para a direita, né? E eu decidi, e falei, não, vou sair, vou montar. E foi assim, na base da coragem, né, de querer vencer. E dessas 200 porcas aí que começou, hoje 30 mil, Mário, hoje? Hoje 33.500, nós devemos fechar agora, final do ano, 35 mil matrizes. Fantástico, fantástico. E a indústria de 3 mil suínos, né? Sim, sim. Mário, o que tu percebe assim que, claro, muita coisa mudou, né? Mas o que tu percebe assim que teve uma mudança mais drástica assim na produção em si?
claro, a instalação, o suíno evoluiu, mas alguma outra coisa assim te chama a atenção que tu precisou realmente se adaptar a uma mudança assim que teve na produção? Eu acho que fora do lado técnico das coisas, né? Mas a concentração, o mercado hoje ele é muito verticalizado, então sobra pouco espaço para quem é, vamos dizer assim, independente, e isso nós sentimos há 10 anos atrás, por isso que a gente entrou na área de industrialização, porque a gente viu que, como produtor de suíno, nós tínhamos algumas limitações, alguns problemas, então a gente acabou derivando, né? Então, o mercado mudou totalmente, não tem nada a ver com o mercado como se comercializava suínos antigamente, né? Do ponto de vista de organização da produção, do ponto de vista de padrão de qualidade, de exigências, né? Tanto a nível de padrão de suíno, mas principalmente exigências do ponto de vista de gestão, né? Porque a coisa é um pouco mais complexa, né? Para você ganhar dinheiro não é só produzindo 32 leitões por porca, né? Isso é uma das coisas, né? Você precisa ter o desempenho depois, mas precisa comprar bem o milho. Se, por exemplo, vamos dizer assim, uma parte do nosso resultado do ano passado nasceu de BMF, de comprar e vender milho na bolsa. Nós não somos nem produtor, somos consumidor. Mas às vezes o mercado físico não te atraía, então você acaba jogando. Quando que a época você não tinha nada dessas coisas. Você tem como travar, como isso, aquilo, né? Então são coisas que acabam te ajudando. Mudou muito a legislação ambiental, não existia nada, você construía onde você queria, como queria e lançava como queria, né? Você tem uma ideia, uma das granjas da empresa, na época, 75, que eu comecei a trabalhar, ela era em cima de um córrego, para as fezes ser levadas embora. Isso era permitido, não tinha nada disso. Hoje, né, uma infinidade de exigências, tanto a nível ambiental, como sanitário, como controle. Então, realmente, a nossa suinocultura hoje é uma suinocultura evoluída, né, padrão internacional e coisa que, à época, era uma suinocultura quase que meio de subsistência, né? Em 2014, eu fui para a China, e agora dá para entender esse movimento da China, assim. Para quem esteve em 2014 e está ouvindo agora, dá para entender. Porque em 2014 eu fui para lá e a China tinha o que eu encontrei quando eu cheguei, iniciando minha profissão em 75. Então, 75 para 2014 eram 40 anos, eles estavam 40 anos atrasados. Era de subsistência. Eu visitei propriedades e achei, cara, passou um filme na cabeça, assim, de coisas lá atrás. Então, justifica o problema que eles tiveram e explica essa grande mudança que eles estão promovendo na suinocultura deles, que nós fizemos, o chinês faz em um ano o que a gente leva 20, né? E até porque nós não fomos forçados como eles, né? Mas eles foram forçados, né? Por conta, né, do problema e por conta que o suíno lá faz parte da base alimentar, né? E em governo comunista, uma das coisas que ele tem que garantir para o povo é comida, né? Porque sem comida o povo se revolta. Então, eles investem muito grande e quem tem 1,4 bilhão para alimentar, fica fácil, né? Eu queria estar lá, né? Vamos dizer assim, e quando eu fui para lá, ou depois, queria estar lá para ganhar dinheiro, cara. É só pegar a história das maiores empresas da China agora, né? Se fizer, colocar em paralelo a nossa empresa deles, nossa, os caras voaram de foguete, né? Nós estamos por conta da onde eles estavam e essa modernização, né, que eles estão promovendo agora. Construir aqueles prédios e coisas, imagina um dia entrar uma doença, né, cara? Vai ter que isolar os andares do prédio. Isso aí. Mário, me diz uma coisa, na tua vida empreendedora, em algum momento tu pensou em desistir do empreendedorismo?
Não, de desistir nunca, mas de não dormir muito. Eu acho que, eu sempre falo que o cara precisa, para ser empreendedor, ele precisa conhecer o que ele faz, né? Ele precisa saber compartilhar com pessoas, né? Ele precisa de recursos, mas os recursos estão aí, né? Você tem os bancos, nossa empresa sempre se alavancou, né? Reinvestindo os resultados e captando recursos no mercado. Ninguém... Então, fazer isso é uma pitadinha de sorte e muito, muito, muito trabalho, né? Coragem para enfrentar, porque é difícil você ter uma atividade que, vamos dizer assim, não tenha dificuldades. Uhum. Então, eu posso listar uma série delas ao longo do tempo, né? 2000, 2002 foi coisa complicada, que eu recordo. 2005 foi muito bom, né? 7 e 8 foi, também não foram essas coisas. 2010 também foi muito bom, 2010, 2011. 2016 nós sabemos que foi péssimo, né? 2015 foi relativamente bom também. E 2018 foi ruim por conta das coisas, né? E 2020 foi ótimo. E esse dia eu até estava meio que voltando no tempo. Se você for olhar, 95 foi muito bom, 94, 95, porque foi o suíno no início de 94, que foi quando eu comprei a unidade em abril, ele era 52 centavos o quilo do cruzeiro. Ele terminou com 94. Então, o ano seguinte, 95, foi muito bom. Foi espetacular, cara. E eu estou olhando que a cada 5 anos isso se repete, cara. 95, 99, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020. Se pode montar um gráfico e você vai ver que é de 5 anos. Uma coisa... então eu já estou olhando para 2025, né? Exatamente. Se isso se repetir, nós vamos ter alguma coisa lá. Mas nesse meio tempo aí a gente pode ter dificuldade. Então, tem horas que, cara, você não desiste porque você não pode. Você olha e fala, pô, tem um mundo de pessoas do meu lado que acreditaram na proposta, né? E também porque se você desiste, você perde tudo que você construiu, né? Vem um vendaval. Então, por exemplo, 2016 foi terrível, 2018 foi muito terrível, cara. Tanto é que nessas horas difíceis muita gente fica pelo caminho, né? E daí depois vem... E a história é essa, né? Na verdade, é sempre assim, né? Quem resiste às horas difíceis, vamos dizer assim, participa das boas horas, né? Quem quer entrar nas boas horas vai encontrar a tendência é estar no fundo do poço, então ele acaba se dando mal, né? Você tem que... mas aí você tem que fazer... ter os movimentos com bastante segurança, apesar de que eu falo, o 2016 e principalmente o 2018, ninguém esperava tudo aquilo, né? A greve, o impeachment, a quebra de safra em 2016, a carne fraca, a delação premiada, foi muita coisa, cara. O juro nas alturas, os bancos fugiam do agronegócio, não queriam saber, né? Porque era um risco para eles. Uhum. Então, muito, muito difícil, cara, para passar. E também a gente conseguiu sobreviver e aprendeu muito com a crise. A crise te ensina muito, mais do que a bonança. A gente sempre fala isso. As grandes evoluções da humanidade infelizmente, foi depois das grandes guerras, né? Exato. Então, a dificuldade leva a você a repensar e coisa, né? E a hora que está tudo bem, passa muita coisa aí pela porteira que você acaba deixando passar e não devia deixar passar. A gente aprende mais quando toma o gol do que quando faz o gol, né, Mário? Exatamente. É isso aí. Uhum. Então, tem que servir de aprendizado. Mário, talvez tu já tenha mencionado, mas qual que foi o momento mais duro da tua carreira? O que me marcou foi um evento ainda, eu estava dentro da companhia e
eu sempre fui um cara lutador, né? Eu queria vencer na vida. Esse meu lema era vencer na vida. Sempre vencer com trabalho, nada de coisa. Você me conhece, sabe, as pessoas que me conhecem sabem da minha retidão, né? Mas com trabalho, cara, trabalho, dedicação e coisa, e correndo atrás das coisas e tal. E eu tinha ido para a Europa para ver os programas de melhoramento da Europa que a companhia tinha me pedido. E aí houve umas mudanças da companhia que trouxeram uns profissionais da iniciativa pública, porque a companhia estava com dificuldade financeira, que não era dificuldade de produção, porque depois a companhia acabou mudando de nome e ela virou o que é hoje, que é a BRF, né? Então, separar o que era problema financeiro do que era problema operacional. O operacional estava bom e o financeiro estava bom. E aí vieram esses profissionais do governo e eu voltei de lá, vamos dizer assim, a gente inocente, né, só se preocupando com o dia a dia do trabalho, e quem vem do governo vem com as malandragens de ocupação de espaço, isso, aquilo, toda essa coisa. E o cara que chegou fez um mapeamento de quem que ele tinha que colocar a mão na cabeça, né, e jogar para baixo. E eu estava um dos primeiros da fila dele. E aí ele me colocou no banco de reserva. Aquilo me machucou muito, cara, porque eu fazia tudo para contribuir. Todo e qualquer movimento ele fazia no sentido de me ferir. Aí um belo dia, numa reunião de cúpula, de decisões estratégicas e tal, me convidaram, mas o convite foi para me matar, sabe? E nós éramos em 5 pessoas. Uma delas era um dos donos da empresa. E essa pessoa que eu te falo, mais uma pessoa que ele tinha trazido, então já estava preparada para bater em mim, né? E uma outra pessoa, meio que assim, vou com quem voa mais alto, né? Aí colocou lá a estratégia dele e tal, porque mudar essas coisas, já está na hora de, né, a suinocultura não é assim, tá. Falou em rodoviária de suínos lá no Paraná. Na época a gente comprava suíno no Paraná. Não, vamos montar umas, chamou de rodoviárias, que era juntar todos os suínos, eliminar os intermediários, que eram os comerciantes antigos, que é quem tinha os produtores na mão. E aí chegou uma hora, perguntou para mim o que eu achava. Falei, olha, você vai me achar, também vai me dizer que eu não sou uma pessoa que não gosta de evoluir e tal, mas eu tenho que dar a minha opinião e eu vou ser verdadeiro. Eu acho que o que você está colocando não casa para o nosso negócio. Isso vai lá na frente vai ter problemas. Nós não vai ter sucesso isso. Mas você é um cara que não quer evoluir. Falei, não quero mesmo, desse jeito não quero. E virei pro dono da empresa e falei, a empresa é tua, você faz o que você quer, mas eu não faço parte desse jogo. Dá licença que eu, dessa reunião, já encerrei minha coisa. Peguei minha trouxa, era 4 horas da tarde, cara. Fui para casa. Falei para minha mulher, amanhã eu estou sem emprego. Porque não esperei nada. Peguei, virei as costas e saí, cara. Falei, eu não vou participar dessa jornada de vocês. No outro dia, cheguei na minha mesa, ninguém falou nada. Passou meio-dia, ninguém falou nada. Passou o dia, não falou nada. E eu naquela agonia, né, na coisa. Passou uma semana, uns 15 dias depois, ele convocou uma reunião, de novo, com as mesmas pessoas e com o presidente da empresa. E eu junto. E voltou no mesmo assunto. E aí, de novo, aquele negócio, o que você acha, o que você acha, chegou na minha vez, e eu, de novo, entrei com o mesmo discurso, né, do que eu... Se você pergunta, eu falei para ele, se você pergunta a minha opinião, você já mais ou menos sabe, mas eu vou colocar de novo, né, porque hoje nós temos a figura do nosso presidente, eu vou colocar, então já que estavam pedindo, eu vou colocar. E comecei a falar. Daí um pouco ele cortou.
Você não precisa falar mais. Cara, e o presidente gostava de mim porque eu já tinha, assim, a gente tinha outras paradas já junto. O que o presidente falou? Ô, fulano, você precisa aprender um pouco mais com esse menino. Você tem uma dificuldade que você tem, em vez de ter 2 ouvidos e uma boca, você deve ter 2 bocas e 1 ouvido só. Você me dá licença que eu vou sair da reunião. Pegou e saiu, cara, o presidente. E aí, imagina o clima. Ninguém falou mais nada, eu peguei, virei minha cadeira, foi embora. Não deu 15 dias depois, esse cara foi. Quer dizer, foi difícil, mas eu até hoje me penitencio porque tive a paciência, né, de ficar lá e coisa, até mostrar que o cara estava fazendo as coisas erradas. Uns 3 meses atrás, o filho desse presidente veio me visitar. Ô, Mário, lembra? E aí, conversa daqui, conversa daí. Eu falei, você lembra daquele dia? Sim, assim, assim. Digo, por que você não me mandou embora? Conversa dele. Não, foi tudo armado para tirar o cara daqui. Eu falei, mas não foi isso aqui. E até hoje eu não sei se ele falou a verdade ou agora está querendo falar outras coisas, né? Mas foi um momento difícil, sim. Outro momento foi 2018, foi complicado. Né? Foi, assim, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de produção, de sobrevivência, foi muito complicado. As demais coisas, isso todo mundo tem os dias felizes e não felizes, né? Isso faz parte da vida, eu acho que não adianta assim. Mas se você começa a separar as coisas, você começa a ter problema. Eu acho que tem que. Os momentos ruins se esquece, olha para os momentos bons e toca a vida em frente. Sim. Mário, tu já conviveu e vários veterinários já trabalharam contigo na Master, em outras empresas, no caso na Perdigão, na época. Que característica que tu diz que o técnico ou o veterinário tem que ter para ter sucesso? O que tu vendo todo mundo que tu já viu que teve sucesso, o que essa pessoa tem que ter para ter sucesso na suinocultura como profissional? Bom, primeiro ele precisa, vamos dizer assim, ter atitude. Porque muitas pessoas, vamos dizer assim, chegam e falam, pô, eu estou preocupado com essa coisa, né? Isso lá na frente pode dar problema, né? E não diz, olha, nós temos isso daqui, mas eu acho que indo por esse caminho eu tenho essa visão. O cara não pode simplesmente achar que tem problema e não ter, né, discernimento de... Então, o que eu falo, atitude é uma das coisas que eu prezo muito. O cara tem que agir, né? Tem que ter atitude. Até porque, se ele tem isso, mesmo que ele não saiba, não entenda de suínos, isso você... Né, que a gente também saiu da escola, as escolas hoje preparam um pouco melhor do que preparavam na minha época, né? Então, mas hoje o conhecimento está aí. Muito fácil hoje de você adquirir conhecimento. E se você coloca ele perto de pessoas que já têm uma vivência, a gente normalmente faz isso, se a pessoa tem vontade de aprender e é dedicado, em 2 toques ele vai embora. Então, para mim isso é coisa importante, né? Como um dos valores assim que eu vejo numa pessoa. A pessoa tem que ter um pouco de humildade, né? Não pode ser arrogante. A arrogância tira da pessoa a capacidade dele aprender, né? Porque ele se acha o tal. Então, humildade eu acho que faz parte disso também, né? do aprendizado. Idoneidade, eu não abro mão disso, acho que tem que ter transparência, se não gosta, vem aqui, coisa. E eu gosto de pessoas que, eu sempre falo, que vêm, que se identifiquem com os nossos valores e com os nossos sonhos, né? E daí fica mais fácil de você... Né?
Então, um dos problemas do pessoal novo hoje é que eles são muito agoniados, né? Querem que as coisas aconteçam de uma hora para outra, né? Tem que ter um pouco mais de paciência e coisa. Devagarinho as coisas vão acontecendo. Então, porque eu falo, o cara não fala só veterinário, isso faz parte do jovem de hoje, né? Senta na cadeira, né? E senta na tua frente e pergunta, mas qual é o plano de carreira para mim? Pô, você nem chegou, quer saber do plano de carreira, né? Calma, tem um plano de carreira clássico da empresa, mas a empresa vai te proporcionar condições, mas principalmente vai depender de quem? De você. Então me diga qual é o teu plano para você conquistar isso daqui. Aí o cara não tem plano, né? Ele se bate todo. Né? Então, é um pouco característica do jovem de hoje, meio agoniado com as coisas e querer queimar etapas e sair, mas ainda tem muita gente boa, né, que você consegue trazer para dentro do time, e eu sempre tive uma certa facilidade em trazer pessoas e conviver, né? A gente tem muitas pessoas aí que têm a idade da empresa, né? Os postos-chave são de pessoas da empresa. A gente dificilmente vou buscar gente fora, dificilmente. Né? Até para mostrar para as pessoas que se elas quiserem, elas têm, e se elas nos ajudarem a crescer, elas vão crescer junto, né? Esse é o coisa, mas... Sim. O pessoal de hoje, não, tem gente boa assim. Eu gosto de trabalhar com pessoas novas. Eu gosto. Legal. Porque é fácil de você motivar essas pessoas, né? Mas é que eu falo, às vezes você pega uma apressadinha daí, mas tudo bem. Sempre falo, a escolha é de quem? Deles, né? Não posso escolher por ele. Exato. Só que ele tem que saber que as consequências da escolha também é dele, né? Se ele não compartilha comigo, então vai ter o bônus e o ônus, né? As duas coisas juntas. Perfeito. Mário, e uma última pergunta. Eu queria que tu me falasse um pouco de ti fora da suinocultura. Tem alguns assuntos, né? Por exemplo, teus hábitos que tu não abre mão, a tua família, tua relação com a tua família, que eu sei que é muito importante. E eu queria saber também, eu vejo lá atrás de ti um tubo de álcool gel. Como é que foi para ti esse último ano que passou? Essas 3 perguntas aí em uma. Então, vamos falar primeiro de família, né? Eu prezo muito por isso, acho que família realmente para a sociedade é uma coisa importante, apesar de que os valores hoje mudaram um pouco, mas para mim família é importante, tanto é que meus 2 filhos trabalham comigo por opção deles, não por mim, eles têm liberdade se eles quiserem sair, né? Trouxeram para dentro de casa mais 2 não biológicos, são filhos ótimos, né? Aliás, a gente fala que a gente foi agraciado com esses 2 meninos, né? A gente convive muito no final de semana, tipo italiano mesmo, sabe? Uma vez por ano a gente viaja 15 dias de férias juntos, eu não abro mão disso. Raras exceções, tipo esse ano, agora não dá para viajar, está tudo meio trancado, então a gente até passou um lugar aqui perto. A gente convive esse tipo de coisa com os netos também, eu tenho 2 netos, né? Eu também vem junto disso daí. Então, família é uma coisa assim importante. O que o Mário gosta, né? Quando eu tinha bastante perda, eu gostava de jogar futebol, né? Era meu hobby, assim, preferido, né? De jogar. E agora o meu hobby é paddle, né? Que o tênis, eu tinha problema de bursite, aí virei para o paddle porque com o paddle eu me adapto melhor. Então, 3 vezes, 4 vezes por semana eu jogo paddle, que vamos dizer assim, me dá um banho de suor e me deixa a cabeça leve. Então, isso me ajuda muito, né? Acho que a pessoa sempre tem que ter alguma coisa, né? Sim, sem dúvida. Os amigos, né, que são coisa importante na vida das pessoas, né? Eu tenho poucos amigos, mas eu gosto de qualidade, né?
não sou aquele de chegar no bar, tratando, até porque eu sou meio retraído, meu tio, então, poucos amigos, mas amigos de longa data, sabe? Amigos, tipo assim, meu amigo do peito. Então, eu prezo muito a qualidade da amizade, não o número de amigos. Isso para mim é importante, né? Fiz amigos, né, de vida particular e tenho muitos amigos na vida profissional, né? Pelo tempo. Você falou, todos os que se falou, amizade, Nelson Moraes, o Davi, o Milhavaca, o Luciano Ropa, né, que viveu muito na época da Abraves, né, lá atrás. Ele foi o primeiro presidente, eu fui o terceiro ou quarto presidente nacional também. Então a gente conviveu muito dentro disso dali e a gente acompanha a vida de cada um, né, e são pessoas que também tiveram muito sucesso, como outros também, né, que a gente acabou tendo isso daí. Como foi esse último ano, Mário? Não digo na suinocultura, mas durante uma pandemia. Não, na suinocultura foi espetacular, né? Foi muito bom. Mas da pandemia trouxe grandes desafios para nós mesmo, porque nas unidades, nas granjas, nós não tivemos assim problema, porque são pessoas mais isoladas, mas assim mesmo eles conviviam na cidade, então alguns poucos sabem. Mas na indústria era que o grande problema, porque, né, você tem desde do momento que você apanha as pessoas, põe para dentro do ônibus, leva e também dentro da indústria, acaba tendo convivência, né? Mas o que a gente fez? A gente, desde lá do início, nós montamos um comitê, que eu fiquei fora, e o que o comitê, eram comitês com representatividade em todas as áreas, a área de recursos humanos, a área de segurança, a área de medicina do trabalho e as áreas operacionais. E eles é que ditavam as normas. E eu não interferi em nenhum momento. Sempre tiveram liberdade para fazer o que precisava. A única coisa que eles precisavam me entregar é a continuidade da operação, o que felizmente a gente conseguiu. Muitas empresas tiveram que parar indústrias e coisas por algum tempo. Nós, felizmente, não tivemos nenhum tipo de problema. Nós trabalhamos, aliás, até conseguimos aumentar a produtividade, para você ter uma ideia. E a nossa rotatividade e assiduidade, a rotatividade foi menor e a assiduidade foi maior. Ou seja, as pessoas ficaram menos, ou seja, porque sempre você tem aí 2,5%, 3% de absenteísmo, né? Caiu para menos de 2%. As pessoas se empenharam mesmo na coisa. Nós tivemos casos, sim, a gente teve casos, eu mesmo peguei Covid, na verdade a minha secretária pegou, passou para um dos meus meninos, e como eu ia para casa com ele dentro do carro, a minha esposa pegou e depois eu fui acometido. A minha secretária, qual é a regra? A pessoa pegou, fica em casa, faz os 14 dias, o normal e coisa. E eu fiquei, para você ter uma ideia, eu tive que ficar em casa 3 semanas, porque eu saí, eu entrei na fase 1, medicações da fase 1, e eu fui para a fase 2, que aí já começa a alterar um pouco a oxigenação. Aliás, daí eu já estou com oxímetro, né, aqui, que eu todo dia, mas agora não mais, né, mas tive um momento de 86 e que eu necessitei de oxigenação, mas sem entubar, sem nada, né? Eu ia no hospital de manhã e de noite eu ia para casa, para não conviver com o ambiente hospitalar. Então, eu tomava medicação de manhã no hospital e à noite. E 2 dias eu fiquei recebendo oxigenação para melhorar o meu nível de oxigenação. E tive a felicidade de passar, e hoje estou com a imunidade passiva aí me dando um pouco de tranquilidade, né? Mas, vamos dizer assim, as histórias que se fala, um fala, isso aí não é nada, eu tive, mas não aconteceu nada, como outros que tiveram problema, também é verdadeiro, né? É um vírus complicado que, dependendo do organismo da pessoa e coisa, ele tem um comportamento diferente
Então, você não pode dizer, eu estou... A gente sabe, o grupo de risco, o grupo que não é de risco e criança que nem pega, né? Então, vamos ver, as vacinas vêm aí, acho que vão dar um pouco mais de tranquilidade e deixar nós um pouco mais à vontade. E a gente aprendeu muito, né? Tipo o que a gente está fazendo, né? Muito, muito. Coisas que antes, qualquer coisa você ia para São Paulo, ia para Florianópolis, mas hoje que você perdia um dia para ir, um dia para ficar, um dia para 3 dias. Custo de deslocamento até a linha, ou Chapecó ou Curitiba aqui para nós. Mas o custo de lá, pernoitar em São Paulo, tudo é 5 anos. Agora não, em meia hora a gente resolve, em 1 hora a gente resolve a coisa. Então trouxe, sim, algumas coisas boas, né? Entre elas é o que a gente está fazendo agora aqui. Sem dúvida. Mário, tu tem algum sonho que tu não realizou ainda? Sim, parece até meio coisa, né? Bom, o primeiro sonho é de sucessão, né? Porque é um sonho, uma obrigação, né? Que a gente tem. Então, do ponto profissional é isso ali. E olha, e se tem uma coisa só que eu tenho, você acredita que eu nado muito mal? Por quê? Porque quando eu tinha acho que uns 7, 8 anos, a gente ia pescar. E tinha um rio perto de casa, perto, assim, tipo 1 quilômetro e pouco. E ele tinha mais ou menos uns 4, 5 metros de largura. E às vezes a gente atravessava em alguns locais, né? E um dia eu fui atravessar esse rio e resvalei numa pedra e fui para baixo. Cara, tive dificuldade em sair, porque eu não sabia nada. E aquilo me deixou meio traumatizado. E olha, eu fui aprender piscina, isso, aquilo, mas tem uma dificuldade enorme, cara. Eu não me sinto bem dentro d'água. Eu tenho uma meta também de melhorar isso. Sabe? De melhorar isso. Então, uma coisa insignificante, mas que marcou na minha vida, cara. Mas eu vou vencer isso ainda. Sem dúvida. Já venceu tanta coisa, Mário. Venceu o Covid recentemente. Tem algumas coisas que tem coisas que eu falo que é tão insignificante que você vai deixando, né? E que deveria tocar a coisa. Eu entro na água, saio com dor de cabeça, faço muita força para nada. Me viro, mas com dificuldade, cara. Se eu puder evitar de entrar na água, eu evito. Eu vou para a praia, meus filhos, coisa, vamos para o mar lá no meio. Eu vou, quando passou de joelho, né, no máximo, o mar está calmo. Aí eu vou um pouco mais fundo, mas senão não vou, cara. Cadeirinha lá do lado, com a cervejinha. Mário Facim, então, agora oficialmente meu parente, né, Mário? Te agradeço. Pois é. Te agradeço novamente por todo o apoio. Tu já foi palestrante nosso no Suinotalks e todo o apoio, toda a inspiração que tu dá, não só para mim, mas para várias outras pessoas e várias outras gerações. Eu, em nome do Suinocast, te agradeço, mas eu gostaria de agradecer em nome da suinocultura brasileira para ti, Mário, por toda a tua história e todo o teu legado para nós. Muito obrigado novamente. Cara, é sempre para mim uma satisfação poder compartilhar um pouco, né? As pessoas de idade gostam de falar para as pessoas novas, né? Eu estou descobrindo isso agora. E aí, quando a gente é novo, a gente meio que critica, né? Mas quando a gente começa a pegar um pouco de idade, é uma coisa boa você contar um pouco daquilo que você viveu, né? Tem pessoas que aceitam, tem pessoas que falam, não, esquece isso, né? Não é assim. Então, a gente eu me sinto bem quando me convido para falar, né? Até porque é uma coisa que eu gosto, a suinocultura foi a minha vida, né? Eu devo a ela tudo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, né? Não só de coisa material, e eu sempre falo isso para os meus mais de 1.000 funcionários, que o que eu mais prezo, né, o que mais me orgulho é ter 1.000 do meu lado, né, acompanhando a nossa trajetória. Então, isso é que dá a certeza de que a vida valeu a pena, né, e a gente quer continuar, com certeza.
Então, eu que agradeço, né, a oportunidade de poder conversar um pouco aí e poder contar um pouco da nossa história. Com a legalidade do parentesco aí, né? Efetivado. Valeu, Mário, um muito abraço. obrigado pelo teu tempo. Tudo de bom. Um abraço. Tchau, tchau. Tudo Tchau. bom.